Pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas ao canal Colorindo Almas. Para quem não me conhece, sou o Marcos, né? Marcos Bretmore, eu sou artista plástico, sou fotógrafo e eu já vivo de arte já há muitos anos. Eu moro na Austrália e, enfim, já participei de exposição, enfim, tem um currículo aí, né? Não muito grande, mas de certa forma significativo. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que é. Eu até anotei aqui o tema, né? O maior bloqueio das mulheres que querem voltar a pintar, né? O mito do talento e do erro, né? O mito do erro de estar voltando a pintar. Bom, é, o maior bloqueio, gente. Acho que o maior bloqueio começa já lá na infância, né? E tudo que eu vou dizer para vocês aqui é baseado na minha experiência, tá? Na minha experiência de vida. Porque, tudo bem, eu estou falando com vocês mulheres, eu sou homem, mas eu acabei vivendo muita coisa parecida, né, com vocês, né? Então, mas eu acho que o maior bloqueio começa lá na infância, né? Porque naturalmente, gente, naturalmente a gente. Qual é a criança que nunca pintou? Né? Qual é a criança que, se você der um papel, caneta, lápis, qual é a criança que não vai querer pintar? E eu tenho certeza que vai ser uma diversão maravilhosa para ela, né? Tanto que você até vai em restaurantes hoje em dia, eles têm lá papéis, né, já com desenho já em preto e branco para a criança colorir ou folhas em branco para ela, enfim, desenvolver alguma arte. Então, assim, a arte já começa lá naquela fase ali. E os bloqueios vêm logo em seguida. Por quê? Talvez é, pela família não dar incentivo, não orientar, né? Porque tem muita gente que acredita que a arte, quem é artista morre de fome, né? Que a arte não é para todo mundo, é para algumas pessoas em especial, né? Pessoas ricas ou, ou sei lá, pessoas com talento, né? Absurdo. É, enfim, eu vou falar sobre essas coisas também, sobre talento, sobre dom, mas eu acho que o maior bloqueio começa lá na infância, né? Ou da criança mesmo, ela não ter uma orientação, ela gostar de desenhar, gostar da prática, mas ela não ter uma orientação, né? E aí aos pouquinhos ela vai se desvinculando dessa prática, né? Vai se desvinculando da arte, né? E aí começa também a ter comparação, de repente pega um amiguinho que tem um pouquinho mais de orientação, ou um amiguinho que tem um pai que sabe desenhar e ensina, né? E aí realmente a comparação começa a acontecer e isso pode realmente já te desanimar e já começar a te bloquear, né? Isso é muito normal acontecer. Isso aconteceu comigo, na minha família. Assim, eu tenho, não vou mentir, lógico, tem alguém, um ou outro que desenha, mas meus tios avós, né? Uma tia minha, ela, ela desenhava muito bem, ela pintava muito bem. Mas eu não tive incentivo dela assim, né? Não, o que partiu de mim para ir para a arte, né? Não veio dela, né? Ela fazia, mas não veio dela. Eu não me lembro dela um dia sentando comigo e desenhando ou pintando, tá? Isso foi uma coisa que realmente surgiu de mim, né? Então, é, eu até sou um caso assim meio atípico, porque eu sou um insistente, né? Eu insisti nessa possibilidade de começar, de seguir, né, a carreira de continuar desenhando e depois lá mais na frente eu conheci a pintura e aí eu, enfim, parti para a pintura e deixei, né, só o desenho. Então acho que começa por aí, já na infância, pela falta de, realmente, a falta de incentivo, né, de uma orientação e tudo mais. E, e o mito do talento, né, que é o medo do erro. Talento.
Gente, talento, dom. O que que é o talento? O que que é o dom? Eu, eu ouvi minha vida inteira, né, pessoas dizerem que eu era um cara talentoso, né, que eu sabia desenhar, é, e que eu tinha um dom para coisa. E hoje eu paro e penso e volto no meu passado, na minha história toda, e eu posso dizer para vocês que eu batalhei bastante. Foi por mim que eu quis estudar, eu quis aprender, eu pesquisava, sabe? Eu não tive incentivo, né? Eu não tive incentivo de ninguém, eu tive que realmente ir em busca disso. E eu escutando que eu tinha um talento, um certo dom, isso não fazia muito sentido para mim, porque eu sei o quanto eu tive que fazer, o quanto que eu tive que insistir, praticar para alcançar, né, o que eu faço hoje, né? Então, assim, e naquela época eu via pessoas num nível completamente absurdo, né, fora da curva, e eu não conseguia alcançar, eu não me via alcançando. Eu entrei na comparação, né? E eu não me via. Só que, graças a Deus, eu não desisti. Mesmo eu comparando, eu não permiti que isso me levasse para a desistência, né? Eu continuei insistindo, eu continuei buscando, eu continuei estudando, eu continuei praticando, né? Mas já naquela época eu via isso. Então, assim, dom, desculpa, eu não tenho dom, não tenho dom nenhum, não tenho. Eu apenas pratiquei, eu apenas fui curioso, eu apenas fui resiliente e insisti para continuar fazendo o que me dava prazer em fazer, né? Eu gostava da ideia de ser artista, de ser diferente, né? Isso também foi uma das coisas que me incentivaram. Eu sou filho de militar, né? A minha mãe, ela foi professora quando ela estudou para ser professora. Esqueci o nome que se dá isso, né? Tem um nome aí. Desculpa, gente, minha ignorância. Eu tô aqui na Austrália já há muitos anos, eu vou esquecendo o nome das coisas. É, mas depois ela virou empresária, começou a trabalhar e aí abriu a empresa dela e tal. Enfim, meu pai, eu vi o meu pai estudando, sabe, muito, sabe, pro trabalho dele. E eu não queria ser aquilo, né? Eu não queria ser aquilo. E ao mesmo tempo, não sei, minha mãe trabalhava, tinha a empresa dela e tal, mas eu também não me via como um empresário, né? Eu não me via. Eu gostava da ideia de ser artista, de fazer, ser diferente. Eu gostava de ser diferente, né? Eu fui a ovelha negra da família, né? Eu também fui a ovelha negra da família, porque eu queria ser diferente. Eu gostava de ser diferente. A minha família toda, eu sou do Rio de Janeiro, minha família toda era fluminense. Eu resolvi ser Flamengo para não ser igual, né? Eu quis ser diferente. Então, ser artista, eu me via de maneira diferente. Eu gostava dessa ideia de ser artista, né? Eu era diferente, porque não tinham muitos artistas. Ao meu redor, no meu ciclo social, não tinham artistas. Meus pais não conheciam nenhum artista bem-sucedido, né? Alguém que vivesse de arte, né? Tinha essa minha tia-avó que eu mencionei, mas ela fazia para ela pendurava os quadros dela e ela mandava muito bem, na verdade, inclusive, né? Ela era muito boa. Mas ela não vendia, ela nunca foi a uma feirinha, nunca fez exposição, ela fazia para ela, né? Então, assim, é engraçado isso, né? Porque eu batalhei por mim mesmo, né? Então, não me vejo com talento, tá? Não vejo com talento. Então, é muito fácil a gente desistir quando a rotina nos pega, né? Aí, de repente, você, lá na infância, fizeram que você, né, era bonitinho ali, você desenhava, fazia umas coisas legais e tal, brincava, se divertia, mas depois você foi crescendo e aí ninguém incentivou, ninguém falou, você desenha muito bem, continua, né? Ninguém chegou para você e falou isso, fez isso, né? Assim como não fizeram comigo, eu não sei como eu consegui continuar
fazendo. Mas aí aconteceu isso, né? Provavelmente. E aí veio tua rotina, você começou a fazer escola, faculdade, blá blá blá, trabalho, casou. E aí, mas você ficou com aquele sentimento, né? Ou de repente você até foi mais adiante, você ainda levou isso por mais um tempo, assim como eu, mas realmente chegou um momento na vida em que você teve que optar, né? Agora não tem mais tempo, isso virou um luxo, né? Virou um passatempo que, que talvez fosse só para aquela idade, né? Só até a minha adolescência. Depois eu tenho que tocar minha vida, ser advogada, ser doutora, ser qualquer outra profissão. E aí entra a rotina disso tudo e o desenho fica para trás. Só que é um sentimento e é uma coisa que fica guardada lá, porque quem gosta de arte, né? E principalmente quando você expande isso até a tua adolescência, pode estar certo que você tem uma tendência para arte, você gosta de arte. E arte, como eu falo, até em geral, tá? Você gosta de uma decoração, você gosta da casa arrumada, da forma como se coloca a mobília, o tipo de mobília, tudo isso é a tua arte, aí a tua criatividade trabalhando dentro de você, que você não se dá nem conta. Aí você sabe de uma exposição legal, de um artista famoso, você está com tempo, você vai lá. Só que você passa a tua vida sem pensar na possibilidade de você voltar a pintar de novo. Só que aí hoje, né, depois de uma certa idade, depois de um certo tempo, onde talvez os seus filhos já estejam maiores, hoje talvez você já tenha filhos, pequenos até, mas você quer trazer uma atividade para eles e você sabe que desenhar é uma atividade muito legal e você apresenta o desenho para eles e quando você se vê, você está ali tentando desenhar o que você estava fazendo lá na tua adolescência, na tua infância, né? E aí te remete aquele sentimento gostoso de, puxa, que coisa gostosa, que momento gostoso que eu tinha antigamente e eu abandonei, né? Virou um hobby guardado na gaveta, né? Você colocou na gaveta. E é o que eu vim falando, né? Sobre colocar a tua arte na gaveta, né? Isso acontece muito. Aí um dia você se dá conta de que você tem tempo, né? E você poderia estar fazendo hoje. E poderia estar se libertando de muitas amarras que você teve aí, que você desenvolveu ao longo da tua vida, né? Isso é uma coisa que eu venho falando e me comunicando com pessoas que falam muito sobre isso, né? Pessoas que talvez estejam até com depressão, tá? Eu posso dizer para você, a arte, a pintura, ela é uma excelente terapia para quem está com depressão, para quem está em busca de algo pessoal, algo novo, né? De uma satisfação pessoal, de, de um desafio. Nossa, a pintura tem muitas possibilidades e qualidade para que façam com que a gente se desenvolva, né? E que a gente cresça e que a gente trabalhe problemas, dores, né? Que estão aí no mundo, né? Tá todo mundo sofrendo de muitas dores, né? Eu venho conversando, como eu falei, com muitas pessoas, eu venho vendo isso, né? Muitas pessoas com vontade de voltar a pintar, né? Com vontade de voltar a se expressar de novo, porque a gente vai vivendo aquela vida automatizada, né? E quando você se dá conta, teu tempo está passando, teu tempo passou, né? Você se deu conta que você cuidou do teu filho, você cuidou da casa, você cuidou, né, do teu marido, você cuidou de um parente, de uma mãe ou de um pai, né, de um irmão doente. E aí, e o que você fez por você? Não fez nada. No máximo ali você se cuidou do teu corpo, foi pra academia, né? Se divertiu e tal. Mas, beleza, fechou isso aí. Cara, olha, gente, nada contra, eu continuo indo pra academia, eu tenho 51 anos, eu vou à academia, eu faço coisa, eu me alimento bem. Mas chega um momento na vida que você vê que, poxa, é importante se manter? É, realmente, claro, a gente tem que morrer, né? O dia da morte a gente tem que estar na nossa melhor forma, né? Lógico que não, se você morrer é porque você não está na tua melhor forma. Mas tentar chegar lá na melhor forma, né? Eu acredito. Mas você fazer algo por você é, é realmente importante, né? A gente precisa, e principalmente o teu lado
psíquico, né? O teu intelectual, né? Inclusive dizem, talvez eu esteja errado sobre essa informação, tá? Mas eu acho que dizem, inclusive, que o desenho, que a pintura, que ela ajuda até contra doenças como demência, contra Alzheimer, né? Porque você está trabalhando o teu cérebro, né? O teu lado cognitivo, o teu lado criativo, né? Então isso ajuda muito para que você evite esse tipo de doença também. Além de que a neuroplasticidade, né, já comprovou que qualquer pessoa pode desenvolver, né, a prática, né, pode ser capaz de desenhar, pode ser capaz de aprender a desenhar, aprender a pintar em qualquer estágio da vida, tá? Não existe um estágio, uma época certa para você aprender isso, né? Como muitas pessoas até pensam, eu fiz quando era criança, agora eu tô velho demais para isso. Mentira, não é verdade, isso não é verdade, perdão, tá? Não é verdade, você tem sim capacidade de aprender a qualquer momento, é só você querer, né? E eu tenho me deparado com pessoas que estão buscando muito essa questão do desenho, da pintura, porque realmente já foi comprovado, inclusive, que faz bem para o teu bem-estar. Eu costumo dizer até que, não é uma palavra minha, tá? Mas eu tomei isso há muitos anos de alguém que eu escutei, nem sei quem foi, mas eu acho que a pintura é como se fosse uma meditação acordada, né? Porque quando você está ali pintando, imagina, é você, né, uma tela em branco onde você coloca ali cores, né? Você trabalha as cores elas têm um poder terapêutico muito grande, né? A gente sabe, né, que, por exemplo, você no seu quarto, por exemplo, você na hora no seu quarto onde você dorme, não é bom você colocar uma cor quente, né, uma cor vermelha, por exemplo. Não é bom, porque ela traz muita energia. O ideal é que você coloque cores claras, pastéis, né, para dar uma sensação de calma. O quarto de um bebê, o ideal é que seja um amarelinho bem clarinho, né, um verde bem clarinho, um azul bem clarinho. Você não vai botar um vermelho no quarto de um bebê. Não vai fazer isso. Por quê? Porque trabalha com as tuas emoções, né? Então imagina, você está pintando ali, você descobre através das cores que está intuitivamente saindo de você, né? A tua escolha da cor fala muito sobre o teu momento, fala muito sobre você ali naquele momento, né? Fora que quando você está pintando, desenvolvendo a técnica ou simplesmente só a, aplicando a tinta, né? O desenho na tela, os detalhezinhos, né? Isso te leva a uma concentração, né? Te leva, o teu pensamento voa, né? O teu pensamento vai longe. Se você tem algum problema, alguma coisa que está afligindo você, tá incomodando você, isso vai vir de uma maneira muito mais suave e de uma forma onde você começa a entender melhor, porque você está ali com o tempo, nada é na correria, né? Então você está ali com aquele pensamento. Então acaba sendo uma terapia, acaba sendo uma meditação, porque você vai absorvendo os problemas que você tem ao teu redor, né, no teu momento atual, e você ali, através dessa prática, você começa a trabalhar de forma mais consciente, mais calma, né, que te leva a uma resolução, né, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência, assim, para você resolver um problema, né? Então, essa prática, eu acho que é como se fosse uma meditação. Além do teu pensamento vagar, vai embora. Quando você vê, você já fez tanta coisa naquela pintura e você já resolveu tantos problemas, achou soluções para os teus problemas, porque criatividade gera criatividade. Então, uma vez eu li, né? Quer achar quer aguçar a tua criatividade? Tem um problema. Porque você ter um problema, você precisa ter criatividade para achar uma solução para esse problema. Então, você aumentar a tua criatividade, se conectar com a tua criatividade,
é você ter um problema também, é uma forma de você ativar a tua criatividade. Então, enfim, se você está com algum problema, você começa a pintar, e pelo fato de você estar ali criando, né, trabalhando com a tua criatividade intuitivamente, vem também a possibilidade de te ajudar a, 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 a solucionar um problema que você está vivendo ali no momento, né? Então, assim, é, sem querer fugir do tema, né, que é o bloqueio das mulheres que querem voltar a pintar, né? São tantos bloqueios que a gente vai colocando ao longo da vida, né? No início são pessoas que colocam os bloqueios na gente. Depois nós vamos colocando os nossos bloqueios, né? E isso, infelizmente, é um problema do ser humano, né? E, e como você se livra disso, né? Como você se livra dessa, desses bloqueios? Não tem uma outra forma que não seja você dar o primeiro passo. É você querer. Tem um cara que se chama David Allen. Eu devia ter pesquisado ele de novo. Para dizer realmente quem ele é. Acho que ele é um pesquisador, ele é um. Não sei se é um psicólogo. Mas ele fala uma coisa bem interessante que eu costumo aplicar. Eu tenho aplicado na minha vida em algumas coisas. Tá? Mas ele fala assim: para você. Não é o problema não é você dar continuidade a alguma coisa. Não é por quê? Porque para você dar continuidade a alguma coisa, você precisa ter começado alguma coisa. Suponhamos, eu quero voltar a pintar. No momento você só tem intenção de querer, né? Você só quer começar, mas você nunca começa. O que você precisa fazer para você ter uma vida onde a pintura tá presente na tua vida? Você precisa começar, né? Então ele fala, você precisa começar alguma coisa por 2 minutos. 2 minutos, diariamente. Obviamente, esses 2 minutos, depois de um tempo, uma semana, um mês, né? Você vai estendendo esses 2 minutos. De 2 minutos ele pode virar 1 hora, 2 horas, 10 minutos, né? Mas você precisa começar por 2 minutos e dar uma continuidade. Obviamente, você precisa sempre tentar, ao longo, aumentando esses 2 minutos. Porque 2 minutos realmente é muito pouco, mas é muito, é um passo para você começar o teu muito, né? Uma grande jornada não precisa dar o primeiro passo? É a mesma coisa. Você precisa começar por 2 minutos alguma coisa. Então, comece. Comece a pintar, né? Se é uma coisa que está dentro de você, você precisa dar esse primeiro passo, né? E, e como é que você vai travar o medo de errar, o medo de poder voltar a pintar? Porque é lógico, você tem muitos medos. Realmente, a pintura ela pode dar medo, né? Medo de estragar. Não é medo. É o medo de estragar. Porque chega um estágio que você se depara numa situação na tua pintura que você fala, puxa, e agora? O que eu faço? E o que você já fez já está te agradando ou está ali, é uma coisa. E você está com medo de estragar o que você já fez. Mas você sabe também que você precisa ir mais adiante, né? Mas para você fazer isso, você precisa ter uma orientação. Você precisa ter um método, né? Porque senão você morre na praia. É igual você querer ir para academia sem você nunca ter usado uns aparelhos, né, de musculação, né? Você pode ter corrido ou ter feito exercícios em casa e tal, e hoje você decidir ir para academia. Poxa, você precisa, geralmente aí no Brasil, eu sei que é assim, né? Aqui na Austrália não funciona assim, é diferente. Mas aí no Brasil, sempre tem um professor na sala de musculação. E você pede, ele faz uma série. Assim que você entra na academia, ele faz uma série para você, né? Ele pergunta mais ou menos o teu objetivo. Eu quero perder peso, eu quero ganhar mais massa muscular, ou sei lá o quê. E ele monta um treinozinho, né, baseado nesse teu objetivo. Então você tem que ter um início, você tem que começar, né? Você tem que ter uma orientação, porque senão você começa e você não vê resultado. Você não sabe que para você ganhar massa você precisa fazer maior quantidade de peso, né?
com menor quantidade de repetição, né? Por isso que os halterofilistas, né, eles botam muito peso, mas eles trabalham com 4 repetições apenas, 6 repetições, né? Então, porque eles botam mais peso. Agora, você quer ganhar mais condicionamento físico, força, né, e resistência, aí você diminui o peso e faz mais repetições, faz 10, 12, 14, né? Porque você está trabalhando força, condicionamento, né? Enfim, desculpa, eu não sou personal trainer, mas eu malhei minha vida inteira, eu sei um pouco, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa ter uma orientação para que você não morra na praia, porque senão você não vê resultado. Ou porque você se depara com uma coisa que você não consegue, você não entendeu, e você não consegue saber como fazer, e aí você desiste. Então tem que ter uma orientação. Você precisa ter alguém que te dê uma orientação, que te dê um método, que te mostre um caminho, né? Que te diga, olha, isso está legal, né? Que você possa trocar uma ideia, né? Que você possa mostrar com segurança, né? Com confiança, né? Porque você não vai sair mostrando outras coisas para qualquer um, né? A gente fica um pouco com medo também de fazer isso. Então você tem que mostrar para alguém que você confie, né? Que está ali trabalhando junto com você. Então isso faz toda a diferença. E obviamente ter uma base, porque sem uma base, você vai pintar sem saber como é a teoria das cores, o círculo cromático, os valores das cores, né, como se comportar, como criar as cores. Poxa, você precisa como trabalhar as cores, né? As cores complementares que podem ser usadas para você escurecer ou clarear uma outra cor. É, Quando você começa a entender essa base, tudo começa a fazer mais sentido. Na hora de aplicar, tudo começa a fazer mais sentido. A tinta acrílica, por exemplo, é diferente da tinta óleo. A tinta óleo ela demora muito para secar, muito, dias. Enquanto a tinta acrílica ela seca em minutos, em 1 minuto, 2 minutos, dependendo, né, da temperatura e tudo mais. E como você trabalha essas tintas, né? Se você não souber como misturar, como aplicar, você vai também acabar morrendo na praia. Então realmente é muito importante você dar o primeiro passo, tá? De novo, qual o maior bloqueio, né? E o mito do talento e o medo do erro. Então você precisa dar o primeiro passo, tá? O mito do talento, né? Eu já falei, não tem talento, não existe talento. Tem, né? Tem pessoas, eu acho que existem pessoas que têm uma capacidade, tá? Vamos falar no desenho, na pintura. Existem pessoas que têm capacidade de entender, de absorver e de interpretar composições, tamanho, composição, enxergar melhor a luz, né? Eu estou falando aqui agora com vocês, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem uma luz, né? Aqui está um pouco mais escuro, né? Então você tem que começar a absorver, a entender essa linguagem, da onde vem a luz, da onde está refletindo, se tem reflexo, né? Essa luz está batendo e está voltando para mim. Você começa a analisar, tem muita coisa que você precisa ver e perceber para fazer diferença, para fazer as coisas fazerem sentido para você, né? Então o mito, o talento, eu acho que as pessoas que têm tem pessoas que têm mais habilidade, mais capacidade de entender do que outras, tá? Mas todos nós somos capazes. Uns têm mais facilidade e outros têm um pouco menos. Mas não quer dizer que eles não vão desenvolver. Inclusive, se você fala, vamos falar, então falando de pessoas com dom e talento, se você pegar uma pessoa que você acredita que tem dom e tem talento, e uma pessoa que não tem, mas que é insistente, estudiosa, pratica, bota em prática de fato, e pegar uma pessoa com um dom e talento, né, preguiçosa, essa pessoa aqui, que não tem o talento, mas que é estudiosa, que é insistente, ela provavelmente ela vai alcançar e passar o nível dessa aqui que você diz que tem talento, né? Então não adianta você ter talento. Ter talento é como se você tivesse um carro esportivo,
na mão, um carro de velocidade possante, mas se você não botar gasolina nele, ele não vai andar, ele não vai sair do lugar, né? Enquanto se você botar um Fusquinha numa corrida com gasolina, ele vai embora, né? Ele vai fazer a função e vai embora. Enfim, gente, é, não tem, não tem que ter, não tem que ter, a pintura não tem erro, né? A gente só precisa, de fato, é, abrir a cabeça, aceitar e saber o que quer, né? E partir para cima. Não existe nada nesse mundo que você não precise fazer sem a prática, né? Que você faça, que você não existe nada no mundo que você possa fazer bem sem praticar, né? Não existe. Todo mundo tem que praticar, mesmo as pessoas que pensam, falam do dom e do talento, né? Você não precisa. Você só precisa realmente se esforçar, querer se esforçar e botar a mão na massa, né? E aí você se livra desses medos, você se livra, né, dos bloqueios, né? E, e quando você entende que não existe talento, eu não sou melhor do que você que está aí agora me assistindo. Eu não sou melhor que ninguém, né? Eu simplesmente insisti. E olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Com essa globalização, com a internet, né, a facilidade hoje a gente tem de ter acesso, assim como vocês estão tendo meu acesso aqui, eu também tenho acesso a outras pessoas, eu pesquiso, eu continuo estudando e continuo vendo as tendências e tudo mais, né? Hoje em dia está tudo muito fácil, então você poder ver o que as pessoas estão fazendo e eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade de ver outras pessoas, né? Que eu posso ser bem honesto e dizer que às vezes eu olho e falo, puxa, eu sou ruim, eu não sou nem, eu não sou ninguém, né? Porque eu vejo pessoas magníficas, extraordinárias, fazendo coisas maravilhosas, né? E talvez o que eu faço, você olhe e fala e pense, né? Pô, o Marcos pô, fantástico, ele é maravilhoso. De repente, o meu nível, que está um pouco mais à frente do seu, talvez você me veja dessa maneira. Mas eu também olho ao redor, né, nessas mídias sociais, e eu vejo pessoas magníficas. Eu falo, putz, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ainda estudar muito, eu ainda preciso praticar muito mais para alcançar um nível desse. Só que aí que está o X da questão. Eu não estou buscando mais o nível de ninguém. Eu já busquei. Eu já busquei ser melhor, desenhar melhor, fazer tudo melhor. Hoje em dia, eu pinto com a minha alma. Eu pinto com, com as coisas que, lógico, que me atraem, que eu gosto. E é assim que eu vou vivendo minha vida, né? É assim que eu vou tocando minha profissão. Eu não preciso, eu não fico, eu olho para admirar, para ver o que estão fazendo, mas eu não fico me comparando mais. Eu não tenho mais comparação, né? Eu faço o meu e está tudo certo. E eu tento evoluir. A minha comparação é comigo mesmo, né? Eu tento me evoluir o máximo que eu posso com o que eu faço, né? E é por aí. Então, gente, esse é o negócio. É você dar realmente o primeiro passo, tá? Sair da estaca zero, porque senão você vai estar sempre no mesmo lugar, né? Se você não der um passo para frente, você vai continuar na mesma posição que você está. E vai entrar ano, vai sair ano, e você vai continuar no mesmo lugar. Então, dê um passo para frente, comece por 2 minutos, né? Obviamente, você vai ter que começar por um pouco mais de 2 minutos. 2 minutos é só uma forma, né? Como é que eu posso dizer? Uma forma, sei lá, só uma forma de dizer, né? Mas, obviamente, você precisa um pouquinho mais. Pega aí uns 10 minutinhos, como é 10 minutinhos, já dá para fazer alguma coisa. Você pelo menos faz um céu, né? Divide a tela aí, ou então joga uma tinta na tela e tal. Comece, só 10 minutos. Aí quando você vê, você vai perceber que você está tendo 15 minutos. Você pode ter meia hora. E o teu tempo vai aumentando. E quando você for ver, você está fazendo muito mais, já está produzindo várias coisas. E aí você vai ver a diferença que vai ser. E olha, é rápido, tá? Isso não estou falando que você vai começar, se você começar hoje, só daqui você vai ver resultado daqui a 1 ano, 2 anos. Não, é rápido, tá? Você vê resultado logo.
absurdamente, tá? Eu te garanto isso. Então é isso, minha gente. Foi um prazer, né? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha falado, né? É, algo que tenha feito sentido para você. E cola comigo aqui que vai ter mais. Eu vou estar mostrando também. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer, como iniciar uma pintura. Tá? Eu não vou terminar a pintura inteira, mas eu vou mostrar como dar um início a uma pintura. E você vai ver quão rápido é, quão fácil é. Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber nada, só precisa. Vocês vão ver. Eu vou trazer algo legal, bem interessante para vocês verem que é fácil vocês começarem a pintar. Aquela pintura, essa pintura que está aqui, por exemplo, nossa, eu acho que eu fiz essa pintura aí, sei lá, em, sei lá, acho que meia hora ou 40 minutos. Acho que foi o tempo que eu demorei pra fazer isso aí, entendeu? E ela não é uma pintura detalhada, eu não quis fazer muito detalhe, não quis fazer nada, só queria fazer o formato, fazer os dois irmãos ali no Rio de Janeiro, os coqueiros. Eu não quis detalhar, não quis fazer muita coisa. Eu quis simplesmente fazer uma pintura, né? Jogar uma tinta na tela. Né? Ela é meio abstrata, meio é, impressionista, mas enfim, é isso, gente. Não tem mistério. Às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, que é um muro gigante que você tem que escalar. Não, não é. Eu estou afirmando para vocês. Vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam que seja. Tá bom? Olha, fiquem com Deus. Um grande abraço. Te vejo aí no próximo vídeo.